Eu gosto de plantas já há muito tempo. Quem me conhece sabe disso. Eu acho fascinante as cores, o formato das plantas, as texturas que Deus colocou nas plantas. Realmente é algo que me impressiona e por isso eu gostaria de mostrar aqui no início de vídeo já algumas das plantas que nós juntamos e fizemos simples arranjos. Já nesse início de vídeo eu gostaria de mostrar algumas dessas suculentas para vocês. Mas não é só isso que vai se tratar esse vídeo. E hoje eu quero fazer junto com você um arranjo simples para você fazer na sua casa. Eu sou o N Plantas, eu cultivo e comercializo plantas para todo o Brasil e essas plantas que você está vendo agora serão plantas que nós vamos utilizar nesse arranjinho simples que nós fazemos. E nós vamos precisar desses 3 plantinhas para fazer o que a gente chama de trio suculento. Nós vamos usar nesse vídeo basicamente um vaso de planta pot 11, um substrato de boa qualidade para suculentas e cactos, ou seja, um substrato arenoso, leve, que seja apropriado para esse tipo de planta. Olha só que textura maravilhosa tem esse substrato que a gente vai utilizar. E agora com essas pedrinhas de rio nós vamos fazer uma camada inferior nesse vaso, que é a nossa camadinha de drenagem que vai ajudar a água a escorrer, mas também o substrato não sair. Opcional, tá pessoal? Mas para o substrato que a gente vai utilizar, a gente vai optar por colocar essas pedrinhas de rio embaixo. E agora nós vamos colocar o substrato por cima, fazer uma fina camada de substrato por cima das pedras que a gente colocou, essas pedrinhas de rio. Assentar um pouquinho o substrato nesse momento para evitar que ele saia pelos buraquinhos. Ele já deu uma assentada. E agora é o momento que nós vamos selecionar as plantas e o formato que elas vão ficar no nosso vaso. Essas 2 plantas mais altas serão as que a gente vai utilizar no fundo do vaso e a nossa planta mais baixa na frente, para dar um designer mais bonito e também a luminosidade atingir todas as plantas do vaso. Vamos plantar a primeira que vai por trás, ou seja, a gente vai fazer o fundo primeiro e depois a gente vai fazer a frente do nosso arranjo. É bem simples mesmo, a gente está tirando aí os torrões dessas plantas e nós vamos enrijecer esse substrato com um pouco de ficção e fazer o plantio dessas mudas. Olha só que maravilha, a delicadeza essas plantas que vieram todas elas do pote de 6 centímetros, aquele pote menorzinho que a gente chama de baby suculentas. Com o substrato leve e poroso não tem problema a gente fazer ficção um pouquinho sobre a terra, sobre o solo, para a gente ter a nossa planta na posição que a gente precisa para fazer o designer desse vasinho. Então a gente vai fazer essa ficção aí para a gente conseguir preencher todas as lacunas desse vaso, deixar elas bem ambientalizadas, centralizadas e com aspecto realmente enrijecido, sem parecer que o arranjo vai se desmontar a qualquer momento. Engraçado é que nesse momento eu até tentei visualizar e achei que estava pronto ali, mas aí quando eu fui ver os detalhes ali no pé das plantas estava faltando ainda um pouquinho de substrato. Lembrando que a gente tem que considerar também que na primeira rega esse substrato vai descer um pouquinho, vai se compactar e então a gente precisa deixar ele um pouquinho mais acima do nível tradicional, até porque nesse momento é o momento que a gente vai fazer uma cobertura de solo e a gente vai utilizar aquelas pedrinhas de rio. Por quê? Eu quero que você veja como é simples e fácil você se divertir com as suculentas e ter um arranjo lindo decorativo de suculentas simples. Com essas pedrinhas a gente vai cobrir todo o solo. O ideal é que a gente consiga cobrir toda a parte escura que aparenta ser o solo ali e deixar o solo por baixo dessas pedrinhas que a gente está colocando por cima dele.
turma, eu quero aproveitar esse manuseio gostoso que a gente está fazendo para agradecer a você que já é inscrito aqui no canal, as pessoas que estão chegando agora, muitos inscritos novos aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos e lembrem-se que nós colocamos informações importantes sobre as plantas na nossa comunidade na aba aqui do nosso canal. Então, se você quiser receber informações, fica atento à comunidade aqui do canal N Plantas. Já fechando todo o solo dessa planta, desse arranjinho, a gente já vê que fica com um aspecto totalmente diferente. Você vê que é um vaso simples, não é um vaso decorado, e esse vaso poderia ser qualquer outro tipo de vaso apropriado para o plantio de suculentas, que essa forma, essa base de formação do arranjo de suculentas já é o suficiente para você deixar o seu arranjo bonito e ter liberdade para você mesmo poder também colocar a mão na massa e fazer isso na sua casa. E agora que a gente já tem um arranjinho decorado, ainda não terminou, mas eu quero mostrar como tá ficando essa maravilha. Ó, eu vejo espaços ainda vazios aqui, só que nosso manuseio não terminou ainda. É só uma amostra do que tá por vir. Agora a gente vai utilizar o próprio NPK, essa adubação, para colocar por cima do solo mesmo. Você pode utilizar ele também como um contraste visual ali, se for o que te agrada. Então eu poderia ter colocado ele por baixo das pedras, mas eu quis colocar esse NPK à mostra, para além de fazer a adubação dessa planta, ele também servir de um aspecto visual, criando um contraste de cores e formatos ali por cima dessa planta. É opcional, você pode também colocar por baixo da pedra se quiser, não tem problema. Mas olha só como que ficou o nosso arranjo. Lembrando que tem uma parte importante, o seu arranjo precisa ser regado. Você rega para tudo isso que você fez se assentar, começar a se ajustar no seu local e também para a adubação começar a ser liberada nesse solo. Você agora, sempre que for regar, você rega, espera a água subir um pouquinho, descer de novo e aí você rega novamente. Regue todo o solo, uma vez por semana é o ideal aqui no regime do nosso cultivo. Se esse é o tipo de vídeo que você gosta, deixa o seu like. E se você também quer fazer esse manuseio na sua casa e cultivar plantas, tem links importantes e o nosso site está na descrição desse vídeo. Vou ficando por aqui, um beijo no seu coração.